Olá! Hoje eu quero convidar você para a gente conversar referente cuidadores, cuidador profissional e cuidador familiar. E aí, quem são esses dois seres? São dois seres que necessitam de carinho, de atenção, de alimento, de aproximação, de tratamento, de apoio psicológico, apoio financeiro, porque geralmente todo o cuidador profissional precisa receber. Mas eu vejo que quando nós fazemos essa caminhada juntos, nós sabemos que precisa ter uma harmonia, precisa ter uma regência. E essa regência, esse maestro é o cuidador familiar. E quem é o cuidador familiar? É aquele que está ali cuidando por amor, por instinto. Ele está ali dando o seu melhor, dando a sua vida junto com aquele doente. É muito bonito quando a gente vê isso sendo feito com equilíbrio. Quando aquela pessoa não está cansada, exausta, quando a gente vê que ela está cuidando muito bem do paciente, mas ela está buscando cuidar dela também. Agora, é difícil quando a gente vê que o cuidador familiar está adoecendo ou está mais doente do que aquele paciente. É difícil ver, é penoso ver quando aquilo se torna muito pesado para o cuidador familiar. Então, nós precisamos de um cuidador que tenha consciência que ele precisa pedir socorro, pedir ajuda. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala: ninguém vai adivinhar que você precisa de algo, que você precisa de ajuda. A gente precisa falar que precisamos de ajuda. E uma das coisas que mais o cuidador às vezes precisa é falar. Falar de todos os medos. O cuidador tem medo, o cuidador familiar tem muito medo. Medo de perder aquela pessoa que ele tanto ama. Medo de não estar presente. Medo de não ter feito melhor. Medo de ter errado. E às vezes ele se culpa. E não é culpa dele. Não é culpa de ninguém. E eu falo que se ele estiver bem oxigenado, ele vai poder oxigenar todos nós. E o mais importante, ele vai poder estar junto, mediante as fases da doença, principalmente de uma doença incurável, onde a confiabilidade do paciente, do doente, é naquele cuidador, é naquele regente da família, seja ele quem for, porque às vezes uma grande maioria dos cuidadores são as esposas, ou o esposo, ou o marido, tá, são eles, mas pode ser uma filha, pode ser a nora, pode ser um neto. Todos participam. E quanto mais da família participarem dos cuidados, das tarefas, mais vai ter tempo para que todos se cuidem. Então é bom refletir que você, cuidador familiar, precisa sim pedir ajuda,
falar que você naquele dia está exausto, que você está num dia ruim e você tem direito de estar num dia ruim, de ter todos os sentimentos de raiva, de ódio, de preocupação, de medo. Mas você precisa de apoio. E aí a gente vai falar agora do cuidador profissional. E aí eu me encaixo no cuidador profissional. Eu me encaixo porque eu passo 1 hora e 20. Às vezes passo mais porque gosto muito de conversar. Mas vamos falar do cuidador profissional, aquele cuidador que foi contratado para ajudar o paciente de manhã, à tarde, à noite, em todas as atividades de vida diária. Aquele cuidador que passa 12 horas, 24 horas, passa dias, semanas. E agora, com toda essa pandemia, com o Covid-19, eu tenho o prazer de ver pessoas que são cuidadoras e que ficaram mais de meses cuidando de uma pessoa idosa ou cuidando de um doente e deixando a sua família por amor. E eu sei, eu tenho certeza que quanto mais você cuida de alguém, mais aquele paciente tem confiança em você e passa a te amar. Passa a querer só você. Passa a ter uma identidade que você fala assim, não, esse é meu amigo. E eu sempre estou falando que quando nós estamos cuidando de um doente, durante essa travessia da doença, quando eu falo travessia, eu quero falar de fases da doença, a gente precisa ter um amigo. E você, cuidador profissional, você precisa segurar na mão desse paciente e passar para ele que você está junto, que você está ali. Claro, financeiramente você precisa receber, mas que você está dando o seu melhor. Eu quero abrir uma história sobre cuidadores. Eu tive a oportunidade de presenciar por 4 sessões, não todas as 4, uma sequência de 4, mas 4 vezes que eu fui fazer uma visita em uma residência para fazer tratamento fisioterápico pela manhã, às 7h30 da manhã. E eu me deparei com uma cuidadora que estava empurrando uma cadeira de roda no jardim. Certamente foi orientada ela para ela ir tomar o banho de sol, né? Pela manhã com aquela idosa. E sempre eu estacionava o carro e ela ficava um pouquinho mais à frente assim, e ela colocava a senhora no sol às 7h30 da manhã. Mas o sol já estava quentinho, a senhora era branquinha. Mas ela acabava de colocar no sol, deixava ela no sol sozinha e sentava num banco e ficava vendo o celular. E a senhora lá, tomando sol. Às vezes eu voltava da sessão, a senhora estava lá, sozinha, e ela de costas. Ocorreu aquele dia, que aquela cuidadora, ela cochilou no celular. Talvez essa cuidadora, ela financeiramente, monetariamente, ela estava dentro dos padrões. Mas para eu que estava vendo ela
eu fiquei decepcionada. Ela não era a profissional que deveria estar ali com aquela idosa. A profissional que deveria estar ali é uma profissional que poderia estar junto com ela. Mesmo ela tomando sol, ela poderia pentear os cabelos daquela idosa. Ela poderia poderia conversar. Ela poderia trazer alguma coisa, um líquido para ela tomar, dar um líquido, né, pela manhã enquanto ela estaria ali. Então, a gente tem que saber, eu como fisioterapeuta, e você, seja qual for os cuidados que você tem com determinado paciente, porque seja um enfermeiro, seja um técnico, seja os cuidadores hoje que nós contratamos para ficar, né, o dia todo, nós precisamos saber que nós precisamos buscar competência. E a competência, ela não necessita apenas que nós façamos cursos. Precisamos sim. Precisamos fazer cursos, nós precisamos saber verificar uma pressão arterial, nós precisamos ler uma receita, nós precisamos dar o medicamento na hora correta, nós precisamos informar de forma correta, nós não devemos omitir, né, a condição do paciente, nós precisamos ser verdadeiros com os familiares. Sabe por quê? Porque um presente maior que nós cuidadores ganhamos é quando esse familiar, ou talvez esse paciente, quando ele estava numa fase melhor, ele abriu a porta da casa dele para nós entrarmos. E ele permitiu, ele confiou o bem maior que nós temos, que é o nosso corpo. Ele confiou isso a nós. Então, quando nós entramos naquela casa, seja pela porta, seja que mesmo o familiar desconfiado da nossa competência, nós possamos fazer o nosso melhor. Porque isso vai repercutir não só para aquele paciente, vai repercutir na sua vida diária. Porque, na verdade, no final do dia, você vai saber que se você trabalhou bem, você vai dormir bem. E eu quero fechar com uma coisa que eu sempre gosto de falar e gosto de pensar. A gente, todos nós, só temos hoje. E hoje nós devemos fazer o nosso melhor. Não adianta eu estar aqui, bonitinha, engraçadinha, mas se eu não mostrar o que eu tenho de melhor, a minha essência. Qual é a minha essência? Qual é a sua essência? Eu ando falando muito de flores. Qual é o perfume que você deixa? Então a gente tem que refletir sobre isso. Qual é a essência que nós queremos deixar? Porque hoje, no final do dia, você pode dormir pensando, eu fiz o meu melhor. E eu escutei uma monja falando sobre relação interior e exterior. E ela falou da roupa, né? Então, não adianta ter uma roupa onde o acabamento externo é lindo, mas quando a gente vira do avesso, tá todo pipocado, todo torto. Você não alinhou, você não fez bem feito. E assim somos nós.
Não adianta eu estar aqui bem maquiada, com esse sorrisinho, mas se lá dentro da minha alma, do meu espírito, eu não estou trabalhando o meu melhor, o ser humano melhor que pode existir em mim. Eu falo sempre disso, porque talvez todos nós precisamos estar motivados a mudar. E você pode mudar, porque eu sempre estou mudando. E falando de mudança, que nós cuidadores possamos ter uma criança dentro da gente. Porque a criança, ela nos traz e nos mostra o que ela tem de melhor. A essência da criança é maravilhosa. Então que você possa ter uma criança dentro de você, uma criança boa, pura. E busca isso, não para os outros, busca isso para você. E quando a gente busca isso diariamente, né? A gente vai se tornando mais feliz. A gente vai fazendo as pessoas felizes também. E esse é o maior presente. Você conseguir fazer as pessoas felizes. O maior presente é você poder ajudar. É você poder transformar o dia de alguém. Essa é a minha mensagem, cuidador profissional, cuidador familiar e todos, né, que participam. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem os meus vídeos. Vai me ajudar muito se vocês compartilharem os vídeos, mas que vocês possam passar a minha mensagem para mais pessoas. Que vocês possam acreditar que nós somos parte de fazer a diferença. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.